Olá a todos! Daremos continuidade ao nosso curso de formatação de monografia com Word 2003. Agora estaremos sobre folha de aprovação e em seguida dedicatória. Se vocês repararem aqui como foi feito, toda a nossa folha de aprovação era toda em letra minúscula. Coloquei apenas em letra maiúscula o título do nosso trabalho, maiúscula e formatado com fonte 14. O restante tudo com fonte 12 e a distância entre os textos é sempre de 1,5 linhas. Lembre quando nós configuramos aqui em formatar parágrafo 1,5 linha. Nós quando formatamos nosso trabalho já formatamos para que ele todo fique com 1,5 linha. Quando for simples nós iremos modificar. Eu procurei manter uma distância entre os parágrafos, que é bom visualmente. E a ordem é sempre a mesma, não podemos modificar essa ordem. É primeiramente o nome do autor, na folha de aprovação, né? O título do trabalho e algumas informações, que é bem básico. Esta monografia foi julgado adequado para a obtenção do grau de especialista em direito administrativo e conosco pode ser também obtenção do grau de pós-graduado em Direito Administrativo pela Escola de Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, a data em que houve aprovação, eu poderia colocar essa data aqui ou de repente lá no final aqui da nossa página, não tem problema, poderia essa data ficar atrás, embaixo. Aqui o nome do orientador, se houver co-orientador, colocamos embaixo. A banca examinadora com o nome do doutor, a instituição, a assinatura, a instituição que pertence ao doutor, né? E por aí vai. Não existe uma forma exata de botar a banca examinadora. Você pode variar essa forma quando você ajustar para assinatura. Mas lembrando, o conteúdo que deve ter aqui, a natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição, área de concentração, isso é sempre o mesmo padrão. O que a gente pode, de repente, se quiser fazer, podemos selecionar esse texto, caso desejamos, podemos colocar aqui também, puxando aqui o recuo, se quisermos, podemos colocar o recuo dessa forma. No caso, eu preferi deixar o modelo padrão aqui, que é o mais comum nas monografias, na questão de folha de aprovação, ok? É a mesma coisa, também centralizado, tem que sempre manter essa parte aqui centralizada, aqui no botão centralizar, né? Eu posso centralizar, e o restante a distância de 1,5 linhas para a folha de aprovação. A dedicatória, que não é um elemento obrigatório, né? Eu coloco alinhado aqui à direita e no caso aqui eu puxei a régua. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu botar aqui em 100%, ok? Deixa eu ir lá para a dedicatória. Aqui, inicialmente a dedicatória estava aqui alinhada aqui à esquerda. O que foi feito? Nós puxamos aqui até aproximadamente entre aos 6 centímetros a 8 centímetros, em que nós colocamos a dedicatória, ok? O tamanho da fonte é 12, não é 10 não, é fonte. Selecionando aqui, a gente ajusta para fonte 12. O padrão Arial, né, porque toda a minha apresentação está sendo em Arial. A distância aqui para o fim da nossa página, você pode variar. Você pode colocar bem próximo mesmo ao fim da página ou um pouco afastado. Mas é importante que esteja bastante afastado do topo da minha página. Seguindo mais adiante, seria os agradecimentos. Lembrando, o título agradecimento bem na primeira linha mesmo. Um espaçamento dos espaços aqui de parágrafo. Espaçamento aqui sempre de 1,5 linhas. Um detalhe, caso a gente não tenha feito nenhum ajuste de primeira linha, por exemplo, deixa eu selecionar esse texto aqui, ele de repente tivesse com ajuste aqui de primeira linha, aqui que é o comum, deixando em 0, o ajuste de primeira linha
fica dessa forma. No caso, como estamos redigindo um texto aqui, no caso aqui é o agradecimento, então deve haver um espaço de aproximadamente de 1,25 a 1,5 linhas. A gente aqui padronizou em nossa apresentação de ser de 1,25, que é um espaço, eu acredito que seja ideal. Então nós estaremos aqui para 1,25 linha, espaço de primeira linha. Só que ajustando por aqui, nós não temos muita precisão. O ideal é que nós aqui no menu formatar, em parágrafo, ajustar aqui, ó, recuo de primeira linha, ó. A princípio estava nenhum antes. Eu vou colocar de primeira linha e ajustar aqui para 1,25 e vou dar um OK. Nós estaremos fazendo isso toda vez que estiver digitando um agradecimento, a parte de introdução, conclusão, desenvolvimento. A gente vai fazer esse ajuste de primeira linha para 1,25. Isso é feito a nível de parágrafo. Então é necessário a gente selecionar o texto e ajustar essa parte como 1,25 linhas. Normalmente os agradecimentos vai até 500 linhas, tá ok? Epígrafe. Epígrafe é bem semelhante à dedicatória. Mesma coisa, ó, na epígrafe, que justamente é uma frase de algum personagem conhecido ou não necessariamente conhecido, mas é importante sempre colocar o nome do autor. Ok? É ideal que tenha o nome do autor. O desconhecido poderia até ter, mas não é tão bom. É ideal ter sempre o autor da frase. De preferência que tenha a ver com o assunto da nossa monografia, embora não obrigatório. Principalmente se você colocar várias epígrafes, isto é, para cada capítulo que vai iniciar um capítulo, se você colocar uma epígrafe, então é importante, é ideal que seja relacionado ao assunto, embora não seja obrigatório. Aqui foi feita a mesma coisa, ó. Inicialmente, aqui deveria estar ajustado para que o recuo até no 0. Então, nós selecionamos esse recuo e ajustamos entre 6 centímetros a 8 centímetros. Ok? Você pode colocar itálico ou não. O ideal é sempre colocar entre aspas. Eu, no caso, vou deixar sem itálico. Colocar o nome do autor, de preferência entre parênteses. Ok? Fazendo isso, encerramos a nossa aula.